Como desenvolver inteligência emocional? Sim, inteligência emocional é um assunto do momento, extremamente atual. Para falar deste tema, eu estou recebendo aqui o Adriano Leão, que é mentor e também palestrante. Que honra te receber aqui. Seja bem-vindo, Adriano. A honra é toda minha de estar aqui hoje falando sobre inteligência emocional, que é uma paixão que mudou a minha vida e já mudou a vida de centenas de pessoas. Muito obrigado, Fernando Martins, pela oportunidade. Você é nosso convidado para acompanhar essa entrevista a partir de agora. Eu sou o jornalista Fernando Martins e este é o Câmara Entrevista. Não há dúvida que inteligência emocional é o assunto do momento. Basta a gente ver um noticiário, basta a gente ver nas reportagens, enfim, também no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, naquela simples ida ao mercado, gente estressada, gente que não leva nada para casa, já ouviu disso? Desaforo eu não levo para casa não. Pois é, e muitas das vezes acaba levando para casa quando não machucados, ferimentos, ou de repente até a tristeza da própria morte para a família. Porque sim, a falta de inteligência emocional pode sim levar uma pessoa à morte. E por questões extremamente banais, Adriano. É verdade. Olha, a inteligência emocional. Vamos começar pelo que é inteligência emocional, que muitas pessoas não sabem. Para mim, a inteligência emocional é a capacidade de identificar, interromper e criar estados emocionais para você se relacionar com maestria com os outros e também consigo. Muitas pessoas, elas acham que nasceram assim, que vão morrer assim, Gabrielas. Elas acham que porque elas vivem nesse ambiente de estresse, de ansiedade, que é comum ela também ser assim. E isso não é uma verdade. A pessoa se considera uma escrava. Ela nem sabe que está numa escravidão. A verdade é essa. Porque é o seguinte, é verdade ou não é? Que se a gente der errado, existe um sistema que ganha com isso? Se você fica estressado e ansioso e precisa tomar remédio, um sistema ganha com isso. Se você fica estressado, fica ansioso e precisa comer mais, um sistema ganha com isso. Então, muitas pessoas estão dentro dessa prisão e muitas vezes não sabem. Não sabem. Porque elas não conseguem identificar qual é, de fato, o gargalo, qual é a raiz, qual é a causa de que por que elas são assim. Porque tem uma coisa, né, Adriano? Você falava aí da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, eu sou assim mesmo, Gabriela, né? Aquela coisa toda. E a questão é a seguinte, meu pai era assim. Perfeito. Né? Então, se meu pai era assim, eu sou muito parecido com meu pai. Isso quer dizer que se meu pai era assim, eu sou parecido com ele, eu tenho que ser assim. E a minha vida é isso mesmo. Não tem que ser assim. Na verdade, dá para se libertar disso, né? Dá para se libertar disso. E essa é a minha missão. É tirar as pessoas da confusão mental e trazer clareza para elas. Para que elas possam realmente identificar o que estão impedindo elas, os que estão bloqueando elas para ter uma vida mais feliz, mais saudável, uma vida mais promissora, uma vida com mais possibilidades. Porque não é porque você tem uma família que é estressada, por exemplo, dentro do trânsito, que você tem que ser assim. Uma pessoa que sai de casa para ir trabalhar e ali recebe uma fechada, ela precisa ficar chateada com outra pessoa, perder o dia dela ali muitas vezes. Isso não é muito inteligente. Não é nada inteligente. Inclusive, você me fez pensar agora, estava vindo para a Câmara um dia desses aí, e subindo aqui no trevo de Forquilinha, vindo para cá, e eu sei que um motorista de Uber, desses motoristas de aplicativo, ele simplesmente parou o carro na estrada, esperando algum passageiro. Eu vinha com o carro logo atrás,
Quando eu vi que ele interrompeu simplesmente a faixa, ele bloqueou, não tinha como eu passar, eu dei uma buzinadinha para ele, eu me vi irritado naquela hora e ele disse, pode passar. Eu pensei comigo, pô, o sujeito não tem simplesmente que bloquear a via, ele precisa botar o carro para o lado e simplesmente liberar a via para que os demais passem. Ele simplesmente bloqueou a via e fez que nada era nada e eu me senti muito estressado naquela hora, mas veja o exercício que eu fiz naquele momento, é até interessante. Eu comecei a me ver do lado de fora, eu comecei a pensar, eu pensei sobre a minha reação e logo depois eu fiquei pensando, a minha atitude não foi correta, eu não tinha que me estressar. Né? Liga o alerta, faz a parte de prevenção, bonitinho, deu o momento a passar, passa. Ou seja, pensar sobre o que estamos pensando é um exercício, isso faz parte da inteligência emocional, né, Adriano? Perfeito, exatamente isso. Essa é a parte de interromper o estado emocional. De você observar e ressignificar isso. Porque se você levou uma fechada ali no trânsito e você ainda tem um dia pela frente, fazer reunião, você precisa fazer mais dinheiro. Pode acabar com o dia, né? Pode acabar e acaba com o dia de muitas pessoas, porque essa era a minha realidade. Eu era uma pessoa totalmente estressada e o estresse, a raiva é para durar 5 minutos no teu corpo. Mas por que que demora o dia inteiro e muitas vezes você chega em casa e ainda desconta na família? Verdade. No cachorro, no gato, na esposa, nos filhos. Hã? É exatamente isso. E tem muita gente perdendo a oportunidade porque elas não conseguem sequer identificar que elas são dessa forma. Porque a inteligência emocional é a capacidade de você se relacionar com outras pessoas. Mas para você se relacionar com outras pessoas, primeiro você tem que saber se relacionar com você. Quantas oportunidades quem está me ouvindo aqui perdeu porque acabou com o relacionamento por causa do estresse, por causa da raiva. Quantas oportunidades deixou de ter por conta do medo? Quantas vezes poderia ir para um lugar melhor ou poderia estar numa entrevista como essa, mas não foi simplesmente por conta do medo? Quantas vezes poderia esperar um pouco mais, mas pela ansiedade, não, eu vou logo comer isso aqui, eu já vou logo fazer isso aqui, e tomou atitudes precipitadas. Então a inteligência emocional, ela vem para te ajudar nos teus comportamentos. Os resultados que a gente tem hoje são por conta dos hábitos que a gente adquiriu durante a vida. Então é hora de olhar, identificar se esses hábitos estão sendo funcionais ou se eles estão sendo disfuncionais. Se esses hábitos estão fazendo você não progredir na vida, porque a inteligência emocional, ela te ajuda exatamente isso, para você fazer mais dinheiro, para você ser um profissional de alto valor, para você ter uma saúde melhor, para você se relacionar melhor profissionalmente, para você se relacionar melhor com a sua família. Então, identificar quais são os hábitos que estão sendo disfuncionais, que estão fazendo você ficar estagnado na vida. Então a inteligência emocional te ajuda a identificar isso. Como é que você pode fazer isso? É olhar exatamente hoje para os teus resultados. É olhar, poxa vida, será que eu estou sendo um profissional de alto valor? Será que o que eu faço hoje me dá prazer? Será que eu sou bom realmente no que eu faço? Será o que eu faço profissionalmente contribui com a vida de outras pessoas? Eu sei vender esse trabalho? É olhar para os hábitos que você está tendo hoje. Se ele está sendo disfuncional, por que não mudar isso? Se a gente tem a capacidade de criar a nossa própria vida, a nossa própria realidade, por que não fazer isso? Tem uma questão aí, Adriano, que é bem interessante, né? Ou você é dominado pelas emoções, ou você domina as emoções. Exatamente. Ou seja, essa coisa de liberdade, de escravidão, se refere justamente a isso, né? Quando você deixa se dominar pelas emoções, você é um escravo das emoções, né? E esses dias, inclusive, vi que deve ter algum grande pensador por trás disso,
mas que na hora não foi dito, não foi feito menção, mas que a nossa liberdade, ela está justamente entre o momento do estímulo e a resposta que nós demos. Nós damos aquele estímulo. Perfeito. Então, no exemplo que eu dei ali do motorista de aplicativo que parou o carro na estrada, se eu tenho uma ação reativa, uma reação rápida demais, isso demonstra que eu sou pouco livre. Agora, se eu, entre o momento do estímulo, que foi a fechada, e o momento da resposta, se eu consigo aumentar um pouco mais essa distância e pensar um pouco mais da forma correta para eu agir diante daquela situação, isso demonstra que eu sou livre. Perfeito. Livre para escolher a melhor reação diante daquela circunstância. Exatamente. Isso é musculatura emocional. Imagina o seguinte, você vai para a academia e tem lá um peso de 100 quilos. Se você ainda não tem musculatura para levantar aquilo ali, você não consegue, mas existe um caminho até você chegar àqueles 100 quilos. Você começa com 5, depois vai para 10, depois vai para 20, até você chegar em 100. Como é que você adquire inteligência emocional, musculatura emocional? É nas pequenas coisas. Opa, eu não vou ser reativo, vou primeiro pensar, respirar fundo aqui, para depois dar uma resposta. E aí tu vai treinando até realmente tu conseguir dominar, tu decidir. Será que eu vou agir com mais energia? Ou será que eu vou agir mais pacífico? Porque tem pessoas que acreditam que ser inteligente emocionalmente é tu ser um banana, e não é. Verdade. Muitas vezes tu precisa utilizar a raiva, muitas vezes tu precisa ser mais enérgico. Aquela determinada situação, ela exige isso. Exige, exato. Então, aqui eu preciso usar e também com moderação. Controle emocional é você utilizar a emoção certa, no contexto certo, da forma certa. Da forma certa. Mas isso tem que ter um start. Você tem que entender que você precisa começar. As pessoas que estão nos acompanhando agora, que acham assim, vocês estão falando aí sobre como desenvolver inteligência emocional, tá, tudo ok, Você não faz ideia de quantas pessoas hoje, escute, estão presas, estão pagando condenação, estão na penitenciária. Sabe por quê? Porque elas simplesmente cometeram crimes e esses crimes ocorreram por causa de reações não pensadas. Perfeito. Né? De reações de estímulo, veio o estímulo, por exemplo, um simples xingamento, o outro fez uma reação rápida, jogou o carro em cima, matou o outro, ou ele pegou, sei lá, um pedaço de pedra, atacou uma pedra, enfim, ele respondeu àquela situação lá, aquela ameaça, respondeu de uma forma completamente fora, descompensada, e por isso está na cadeia. Nos Estados Unidos, é até interessante isso, que eles têm essas campanhas, de conscientização da população sobre as questões emocionais de forma muito séria. Porque é provado que os primeiros 10 segundos de uma ameaça, elas precisam, a resposta a essa ameaça precisa ser muito bem pensada. Por isso que muito se fala sobre, diante de um momento de estresse, super estressante, conte até 10. Conte até 10. Para quê? Para oxigenar o cérebro, você tomar uma... Ou algumas pessoas também falam sobre isso, né, Adriano? Sai da situação e vai tomar um ar. Perfeito. Vai tomar um ar. Para quê? Para colocar a cabeça no lugar. O pessoal costuma dizer colocar a cabeça no lugar, que nada mais é do que pensar a melhor resposta diante da situação. O caminho é por aí, né, Adriano? Perfeito. A gente tem um mecanismo dentro do nosso cérebro que é luta e fuga. Tem gente que mata uma outra pessoa, tira a vida de uma outra pessoa por muito menos, às vezes por uma dose de cachaça, porque ela se sentiu desrespeitada pelo outro. Muitas vezes, algumas pessoas que estão aqui nos ouvindo, ela bate no filho
Porque o nível de musculatura emocional dela é muito baixo. Porque ela diz o seguinte: ah, eu falei 3 vezes com meu filho, ele não ouviu, agora eu vou meter a porrada nele. É o que acontece muitas vezes com uma pessoa que mata a outra por conta de uma dose de cachaça. Ah, ele me desrespeitou, ele falou da minha mãe. Agora ele vai ter que pagar. Porque entrou no luta e fuga, entrou na reatividade, no modo animal. E foi lá e fez o quê? Tirou a vida de uma outra pessoa. Não há na balança aqui uma compensação. Então muitas pessoas, não só no nível no que a gente está falando aqui, de tirar a vida de uma outra pessoa, mas também está sendo assim, talvez no trabalho, talvez dentro de casa, nos seus relacionamentos com amigos, estão destruindo relacionamentos, amizade, negócios por conta disso. Então, por que não olhar, identificar o motivo, a causa de que você está desse jeito? Por que você reage desse jeito? E ressignificar. De que formas, Adriano, a pessoa que está nos acompanhando agora, ela pode se utilizar para desenvolver essa inteligência emocional? Olha só, é muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil a pessoa trabalhar a inteligência emocional sozinha. Porque existem várias técnicas de respiração, tem coisas que aconteceram lá na tua infância, tem coisas que aconteceram na tua concepção, dentro da barriga da mamãe, no teu nascimento, que você não faz ideia do que é, que te traz reatividade. Exemplo, uma menina, quando ela estava com 3 meses dentro da barriga do papai, da mamãe, o papai foi lá e bateu na barriga da mamãe, com raiva. O que acontece? Tem um momento de discussão, de intriga. No momento de discussão, ela se sentiu assim, porque tem 2 formas. Você repele o hábito ou você repete. Então ela se tornou uma pessoa que começou a repetir esses padrões na vida e não sabia de onde vinha. Olha. E pode vir de coisas como essa, lá na barriga da mamãe, na concepção, no nascimento, porque também ali é criado padrões comportamentais. A verdade é que 80% dos nossos padrões comportamentais, eles são criados da concepção até os 7 anos de idade. 7 anos. É por isso que muitas pessoas são reativas, estão tendo comportamentos disfuncionais e nem sabem por quê. É preciso investigar, né? É preciso pedir ajuda. É preciso pedir ajuda. Porque o orgulho, de fato, não vai querer deixar você pedir ajuda. Eu fui assim, eu vim buscar a inteligência emocional, me desenvolver com 36 anos de idade. É que tem muita gente, Adriano, que acha que pedir ajuda é um sinal de fraqueza. É um sinal. Muitas pessoas acreditam que é isso, mas não. Você ser autêntico, você de verdade ter vulnerabilidade é um sinal de força. Você pedir ajuda. A gente não chegou aonde chegou por acaso. A humanidade, ela está aqui até hoje porque ela se agrupou, porque se ajudaram. Então, por muito tempo, isso aí foi se perdendo. Hoje as pessoas estão isoladas dentro das suas casas e acham que isso é o certo. Mas quanto mais você aprende a se agrupar com outras pessoas, mais você cresce. E se agrupar é ser vulnerável, e se agrupar é você também ajudar outras pessoas e ser ajudados. Eu estou aqui hoje conversando com vocês porque alguém me conectou com o Fernando e hoje nós estamos aqui conversando. Então tudo é uma forma de quê? De conexão, de pedir ajuda. E é interessante isso, né? Porque você que está do outro lado nos acompanhando nesse momento em casa, às vezes ligou a televisão aí, ou você que está me acompanhando pela internet, chegou esse vídeo até você e você diz assim, mas chegou como mais um vídeo qualquer.
E é aí que você pode estar se enganando, né? As coisas não chegam até a gente por coincidência ou por qualquer coisa, né? Por obra do acaso. Chegam trazendo uma lição, trazendo uma mensagem, trazendo um presente. Exato. Agora, se você é daquelas pessoas, né, como crianças mimadas, que recebe o presente, né, e joga num canto, não valoriza, né, não dá o devido valor, a devida atenção, né, aí a boa educação diz o seguinte: quando recebe um presente, você tem que abrir o presente, né, ver o que tem dentro, agradecer o presente. Mas nesse tempo que vivemos, Adriano, parece que vivemos um tempo de correria tão grande que a gente está como crianças mimadas, jogando o presente fora. Ou seja, vivemos o tempo da informação, o tempo das experiências maravilhosas que temos. Inclusive há estudiosos que apontam isso, que nunca na história do mundo nós vivemos um tempo de tanta gente inteligente. A inteligência, ela está cada dia mais se desenvolvendo. O ser humano hoje, ele está muito mais inteligente. Verdade. Agora a questão é, está fazendo o que com essa inteligência? Está fazendo o que com esse presente, né, Adriano? A gente supervaloriza a parte racional. A informação é a parte racional. Eu não estou dizendo que a gente precisa deixar de lado a parte racional. Mas é exatamente o excesso de informação que faz as pessoas ficarem ansiosas. Então, se você quer diminuir, inclusive, a sua ansiedade, diminua os estímulos, diminua o número de informações. Pegue informações, por exemplo, como essa que a gente está trazendo aqui e debruce diante dessas informações, porque vai trabalhar também as tuas emoções, que é algo que a gente não encontra onde? Nas escolas. Nas escolas. A gente não encontra no nosso dia a dia as pessoas falando sobre inteligência emocional. Isso era para ser um assunto de disciplina de escola, né? Disciplina Desde o primário, né? Exatamente. Porque a pessoa, inclusive, ia minimizar crimes. Ia minimizar tanto sofrimento que a gente tem aí. Desentendimentos, né, amorosos de todo tipo, né? De todo tipo. E vai minimizar. Então, o meu trabalho é exatamente isso. É por isso que eu digo que essa aqui é a minha missão. É estar em televisão, rádio, fazendo palestras. Eu já ajudei mais de 5.000 pessoas a terem uma vida mais feliz, a alcançar os seus objetivos. Então, continuo na mesma toada. Eu continuo com o mesmo alvo, porque eu tenho certeza que isso pode mudar a vida de qualquer pessoa. Imagina você tendo mais inteligência emocional, se relacionando melhor com as pessoas, se relacionando melhor com você. Como seria você evitando estresse, ansiedade, tantas doenças que vêm por conta dessas emoções? Inteligência emocional, coloque isso no seu hábito diário. Buscar informações sobre isso, porque eu tenho certeza que isso vai mudar a sua vida e você vai me agradecer por isso. Você falava uma coisa aqui, a gente está se encaminhando já para o encerramento aqui da nossa entrevista. Se deixar, a gente ficaria aqui muito mais tempo conversando, não há dúvida, porque esse assunto aí, eu costumo dizer que ele é inesgotável, né? Dá para falar muito. Você falava sobre resultados aqui e eu gostaria de encerrar essa nossa entrevista falando justamente sobre resultados, né? Os resultados, eles são muito interessantes, porque se o resultado é negativo, isso é um indício de que o que gerou esse resultado não deu muito certo, não é algo bom. Perfeito. Né? Então, você agora que está aí me acompanhando, né? Às vezes está numa situação lá estressante, de briga, de confusão, diz que todo mundo só quer brigar com você, mas peraí, né? Esses resultados me parecem não ser bom, naturalmente, como você mesmo está sentindo aí, e aí tem que trabalhar para gerar o quê? Bons resultados. Perfeito. Não tem como a gente ficar, né, Adriano, gerando causas ruins e querer resultados positivos, né? As causas têm que ser boas, ou seja, tem que ser genuíno aquilo que a gente faz e é preciso buscar ajuda, como a gente falou aqui. Nós temos hoje aí o SUS com terapias das mais diversas para ajudar
Você que está precisando. E acredite, isso é algo maravilhoso que nós temos aqui no Brasil. Você for para os Estados Unidos e outros lugares, você não tem isso à disposição. Você tem aqui no Brasil, tem um SUS gratuito, com terapias diversas. Terapias, desde terapias mais simples aí, até terapias mais complexas, você tem. Você tem hoje no Brasil mentores de todo tipo para te ajudar, tem psicólogos, psiquiatras, Perfeito. mas é preciso buscar ajuda, né? E Adriano, não há dúvida que buscar ajuda é um sinal de pessoa forte, de gente forte. É exatamente isso. Procure ajuda, procure pessoas que possam realmente mudar a tua vida. Sabe por quê? Porque o nosso ambiente, de fato, ele ajuda a gente melhorar de vida. Então, buscar pessoas que podem te fortalecer, que podem te acompanhar, eu tenho certeza que os teus hábitos eles podem mudar e também, mudando seus hábitos, você também vai mudar a sua realidade, os seus resultados. Adriano Leão, quero te agradecer pela tua vinda aqui, muito obrigado mesmo. As pessoas que estão nos acompanhando agora e quiserem te encontrar, conversar com você, até contratar teus serviços, como é que te encontram? Me procura no Instagram, Adriano Leão Mentor. Vai ser um prazer, me chama ali no direct, começa a me seguir. Vai ser um prazer conversar com você. A gente tem também vários treinamentos gratuitos, tá? Então a gente quer te ver lá e dizer o seguinte, ó, eu vi você numa entrevista ali com o Fernando Martins e aí a gente também vai te dar um presente, só porque você assistiu até o final essa entrevista. E Fernando Martins, eu quero te agradecer de coração pelo convite. Agradeço. Foi um prazer estar aqui. Quero agradecer também a tua equipe e a todo mundo que ficou com a gente até agora. Muito obrigado mesmo de coração. Obrigado, meu irmão. Tudo de bom, tá? Parabéns pelo trabalho que você realiza. Tá bom? Valeu. A você que nos acompanhou, muitíssimo obrigado. O assunto aqui sempre é utilidade pública. O nosso trabalho é fazer de tudo para que você viva bem e melhor a cada dia. Câmara Municipal de São José. Juntos pela cidade. Juntos por você. É isso aí.